Oi, meus amores! Como é que vocês estão? Para tudo que o Vermais chegou, e o Vermais especial de quarentena, eu direto aqui da minha casa. É claro que não ia abandonar vocês no sabadão também. A gente vai juntinho até as 3 da tarde e hoje com dicas da nossa nutricionista Sumaia Brandão. No nosso quadro Pode Isso Nutri, ela vai explicar se shake emagrece mesmo ou não. E você pode mandar a sua pergunta para nossa nutricionista no nosso WhatsApp, tá? 991765602. Aproveitando essa quarentena, ela também vai dar dicas de alimentação na quarentena, de uma alimentação para a gente ficar mais forte, com a imunidade mais alta, tá bom? A nossa missionária Mônica Ferreira vai trazer uma palavra de fé e esperança, dizendo como a gente ter paz em meio a essa tempestade toda que está acontecendo no mundo, né? E vamos aprender também a parar de reclamar e orar. Eu quero começar o programa de hoje, então, com a dica da nossa nutricionista no nosso quadro Pode Isso Nutri. Roda! Olá, meninas do Vermais. Repórter Xerife, estou com a Vanessa. E qual a sua pergunta para Nutri? Shake para emagrecer, pode? Pode isso, Nutri? Shake para emagrecer, aí entra uma dúvida, não pode isso Nutri, hein? Quando a gente fala de shake de emagrecimento, muito provavelmente você está pensando em usar os shakes que você vai na farmácia ou algumas lojas específicas e compra esse shake. Esse shake, ele é um alimento, lembra quando a gente falou do detox? Então, esse é um alimento ultraprocessado. É um alimento que contém muita química, corante, espessante, estabilizante, aromatizante. Lembra do detox? Então, os shakes ele vai acabar tendo essas toxinas que vão travando com o tempo do seu metabolismo. Dá a impressão de que você está fazendo algo muito legal para o seu emagrecimento, mas não é bem assim. Eu prefiro que você faça um bom suco detox, uma sopa de legumes com carne para te sustentar. Não sou muito a favor de shake. Agora sim, pode, Nutri, usar shakes que a gente pode fazer em casa. Então eu vou dar uma dica para você de shake para emagrecer. Usar aí, vamos anotar, 2 colheres de leite de coco, uma porção, um punhado de morango, uma outra fruta de sua preferência, que pode ser uma banana pequena, um pedaço de abacate, um copo d'água e uma colherinha de chia ou de linhaça. Deu para anotar? 2 colheres de leite de coco em pó, uma colherinha de chia ou linhaça, um punhado de morango e mais uma porção de fruta que você goste aí. Isso vai te dar saciedade, tem um valor calórico pequeno, pode substituir refeição de café da manhã ou jantar, se o teu corpo tolerar, porque muitas vezes a vontade de comer é para mastigar, não é para encher a barriga. Então presta atenção no que o teu corpo está te falando e use shakes assim, mais saudáveis para você usar. E aí a gente vai dando dica pelo caminho do Pode Isso Nutri. Então shake pode se ele for natural, senão a Nutri não concorda não. E agora a Sumaia Brandão vai dar dicas de alimentação nessa quarentena. Olha só. Se você acompanha o meu quadro aqui no Ver Mais, você sabe que eu tenho aquele quadro Pode Isso Nutri. Mas hoje eu vim falar um pouquinho sobre alimentação agora na quarentena e coronavírus. Vamos falar primeiro da hidratação. Você sabia que beber água não é simplesmente para hidratar o corpo? Primeiro, que a infecção por vírus, né, seja do corona ou não, ela pode te causar uma falta de apetite e desidratação. A água é importante para a eliminação de toxinas, para a função das nossas células, mas para uma coisa que eu tenho certeza que você não sabia. Aqui na nossa boca tem células de defesa, os IgAs, que são a primeira célula de defesa do nosso corpo para tudo que está entrando no organismo através da boca. E ela só é produzida com uma boa salivação, que precisa de uma boa hidratação. Então mantenha uma boa hidratação com águas ou chás. Esses chás não devem ser adoçados, ok? E aí você deve então tomar em torno de 35 ml por quilo de peso. Faça a conta. Segundo ponto importante, alimentos antioxidantes. O nosso sistema imunológico ele é reforçado com uma carga legal de minerais e vitaminas. Então, para isso, eu tenho que ter muita cor na minha dieta. A minha dica é que nesse processo de quarentena pode vir a faltar aí uns legumes, umas verduras. Então, que você faça um processo chamado de branqueamento. É um pré-cozimento dos alimentos, passa na água fria,
deixa escorrer ali, faz uma porção e congela. Assim você garante um bom aporte desses nutrientes e minerais para o seu corpo. Variar as cores é muito importante. Então, 3 frutas por dia e no mínimo 3 tipos de salada ao longo da sua semana, variando todos os dias algumas cores. Essa é a minha dica. Quanto mais escuro o alimento, verde escuro, laranjado, roxo ou púrpura, maior a carga de antioxidantes que ele vai te trazer. E aí, a defesa imunológica pode melhorar. Quer que eu te dê algumas dicas? A couve, riquíssima em ácido fólico e em vitamina A, ajuda na defesa através do intestino no teu processo imunológico. Nosso intestino tem muito a ver com isso, a gente vai falar logo mais. Outra coisa importante, tudo que é vermelho ou roxo tem uma substância chamada de antocianidinas, o que pode melhorar a tua defesa imunológica. Então vamos lá fazer suco vermelho, suco refrescante, e eu vou deixar depois uma dica. E o cuidado intestinal é um dos pontos mais importantes. Para cuidar do seu intestino, você deve tirar alimentos que você possivelmente tem alguma intolerância alimentar, consumir probióticos, que podem ser lactobacilos manipulados, ou kefir e kombucha, como você preferir, e também os pré-bióticos, que são as vitaminas ou os alimentos dos lactobacilos. Aí eu tenho batata yacon, chicória, acelga, aspargo, aveia, couve, alimentos coloridos aí, como a gente falou, ricos em fibras, tá? Que tem uma boa fermentação. Faça uso desses alimentos no seu dia a dia. Intestino preso ou solto não é um bom sinal. O uso de vitamina C é muito importante. A vitamina C, ela tem a capacidade, ela é antioxidante, de diminuir o tempo da carga viral. Isso não quer dizer que ela vai proteger sozinha, é um processo geral. Então, vitamina C, limão, laranja, mexerica, morango, acerola, kiwi, pitanga, tudo isso, abacaxi, tudo isso vai ajudar num aporte legal. Detalhe, a vitamina C se perde logo depois que o suco fica pronto. Então, fez o suco, já toma. Quer guardar as frutas? Congele a fruta picada e não o suco pronto. E aqui eu vou deixar uma dica final para você. O uso de extrato de própolis em gotas você encontra em qualquer farmácia. Faça um suco de manhã, couve, gengibre, que é bom também para a imunidade, meio limão espremido, coloca uma fruta vermelha e pinga ali 10 gotinhas de extrato de própolis. Interessante que a gente só pode usar própolis acima de 12 anos de idade, ok? Fora isso tem que ser individualizado. Mas aí tá um power suco para sua imunidade. Cuide do seu corpo, coloque menos sujeira para dentro, assim ele vai ter mais tempo e mais capacidade de cuidar da sua imunidade e colocar o vírus para fora. Legal demais, né? Eu recebi um vídeo essa semana no meu WhatsApp, gente, e eu queria compartilhar ele com vocês, para vocês prestarem muita atenção no texto desse vídeo, que fala pra gente parar de reclamar e orar mais, rezar mais. Porque quando a gente reclama, a gente clama 2 vezes, ou seja, reclama para coisas que a gente não quer que aconteçam. Entenderam? Olha só que legal. Quando eu era criança, eu lembro de uma música que dizia mais ou menos assim: pare o mundo que eu quero descer. Sabe o que é de mais interessante? O mundo parou, mas a gente não tem para onde descer. É chegado o momento de você olhar para dentro de você e você cuidar do seu emocional. Sabe o que é mais perigoso de uma pandemia, de um vírus chamado corona? É uma pandemia de pessoas com ansiedade, depressão, angústias, pessoas que estão desistindo de sonhar, pessoas que estão só falando do caos, de crise, passando fake news para frente, falando que foi no mercado que as gôndolas estão vazias, colocando ainda mais pilha em tudo aquilo que já está acontecendo. Se você não tem coisas boas para falar, simplesmente silencie e ore. Quando você ora, você clama e a sua vibração se eleva. E quando a nossa vibração se eleva, a nossa imunidade se fortalece. Quando nós reclamamos, nós clamamos 2 vezes aquilo que nós não queremos mais. Ninguém aqui é vítima, ninguém aqui é culpado. Nós estamos falando de um problema silencioso e invisível, mas que parou o mundo e ninguém tem como descer. Então é chegado o momento de você cuidar do seu emocional, olhar para dentro de você e ver como você pode acender a luz das pessoas. Seja a luz hoje.
Fale uma palavra de otimismo, coloque uma música de entusiasmo, toque um instrumento, fale com alguém que esteja no seu prédio, coloque cartazes perguntando se alguém precisa que vá ao supermercado, mas movimente na direção do bem. Não é para você ficar espalhando negatividade, não é para você ficar aumentando o caos. Ajude as pessoas a se manterem no positivo. Ajude as pessoas a serem luz. Seja luz e não interruptor que apaga. Aqui quem está falando é o William Sanches, terapeuta, e espero que as minhas palavras tenham te ajudado e passe essa mensagem para frente, porque nós precisamos trabalhar o maior número de pessoas otimistas nesse momento. Começa nesse momento um exército de pessoas positivas, um exército de pessoas que oram, um exército de pessoas que vibram na positividade, acreditando que tudo vai dar certo e que isso também passa. E isso também vai passar. Tô de olho em você, hein? E daí, pessoal, tudo bem? Como tá aí na casa de vocês? Criançada fazendo maior arruaça? Tempos difíceis, não é mesmo? Medo, incerteza, desconforto. A gente não sabe direito como lidar com uma situação difícil dessas, não é verdade? Então, a Fer me pediu, e eu vim aqui hoje dar um pouquinho de reflexão, como que a gente fala sobre isso um pouquinho a cada dia com as crianças. A primeira coisa e a mais importante é o respira fundo. Isso mesmo, mantenha a sua calma. Quando nós estamos desconfortáveis, as crianças pegam isso rapidinho e elas sentem esse problema. E aí, às vezes, para tirar a gente desse desconforto, ou porque percebeu que o papai e a mamãe estão mais nervosos do que o de costume, elas acabam aprontando mais e mais. Então, a primeira coisa, relaxa, respira e vamos trabalhar com aquilo que nós temos. Então, manter uma tranquilidade e trazer a criança para pensar. Como eu faço isso, Nana? Chama todo mundo junto para uma conversa e começa assim. O que você acha que está acontecendo no nosso país? Se a criança já souber, porque já ouviu muita coisa até aqui, ela vai falar o entendimento dela. E aí você coloca o seu ponto de vista, tipo assim, olha, isso mesmo, né? Há um germe aí deixando as pessoas muito doentes. Para a gente fazer com que esse germe vá embora, a gente precisa aí de uma turma bem importante do quê? De ajudantes, de colaboradores. E traz aí a criançada toda para perto. Traz para perto, como agentes mesmo. Se você tiver uma lupa, se você não tiver, desenha uma no papel, brinca de investigador, tira aquele colete do armário. Essa é a hora de usar o lúdico e de brincar. Vamos colocar um alarme no celular da mamãe a cada hora. Quando tocar o alarme, a gente corre para lavar a mãozinha. E aí explica direitinho como que a gente vai lavar essa mãozinha. Vocês já devem ter visto vários vídeos na internet que faz com a pimenta do reino e a água, né? Faça essa experiência também com as crianças, para mostrar que esse germe, ele vai embora se nós todos nos unirmos. Criança gosta disso. Coloca lá os bichinhos, façam elas darem uma aula de como lavar as mãozinhas, de como passar o álcool gel. Nana, mas a turminha aqui em casa só come, é o dia inteiro, bagunça e comida. Por quê? Quando as crianças estão em casa, elas acabam saindo da rotina normal, que seria ir para a escola. Então cria junto com elas, pega uma folha de caderno, põe na geladeira e coloca manhã, tarde e noite. O que nós vamos fazer juntos no período da manhã? O que nós vamos fazer à tarde? O que podemos fazer à noite? Deixa elas participarem disso tudo. E aí você vai colocando de volta
a rotina. Criança precisa sim de rotina. É assim que ela vai se sentindo confortável e vai entrando ali nos seus limites. É importante para ela sentir que as coisas estão bem. Ah, mas o meu biscoito favorito acabou. Mãe, eu quero o meu biscoito. Epa, pois é, esse germe tá lá fora. E a gente não pode ir. Eu sei que você fica chateado. Valida o sentimento. Tá todo mundo desconfortável. Eu também queria muito comprar alguma coisa, mas nós não podemos sair de casa. Lembra que agora nós somos um time, um esquadrão aqui pra gente acabar com esse germe? Vamos lá, eu preciso da ajuda de vocês. Vocês me ajudam? Todas as crianças gostam de cooperar, elas gostam de se sentir pertencentes e elas precisam se sentir amadas, seguras e protegidas. Lembra sempre disso. No maior auê que tiver, você tem que fazer com que ela se sinta segura. Tem crianças que são mais maduras, tem crianças que são mais emotivas. Respeite o sentimento de cada uma. Quando você não estiver aguentando mais, diga assim, olha, a mamãe também tá chateada, tá triste por tudo isso. Mas vamos ficar juntinho, que já já isso tudo passa. Cada pessoa é única e aí tem um momento maravilhoso para você ficar junto com a sua criança, para vocês aprenderem e relaxa. Ninguém é perfeito, né? A gente só precisa estar junto, dar essa proteção, dar essa segurança, ter uma rotina e já já tudo vai passar. Combinado? Se precisar de uma dica, se precisar de uma ajuda, manda um oizinho para mim lá no Instagram ou no WhatsApp. Vou ter o maior prazer em te ajudar. Um beijo, fiquem bem. Álcool gel e prudência, cuidado sempre. Daqui a pouquinho a gente volta com uma mensagem da nossa missionária Mônica Ferreira e também falando da Delegacia da Mulher que está funcionando normalmente nesse período de quarentena. Já volto depois do intervalo. Meus amores, como ter paz, como não ter ansiedade nos nossos corações em meio a essa tempestade toda, hein? A missionária Mônica Ferreira trouxe uma palavra de fé pra gente agora, olha. Oi, Fer, oi, diamantes. Cá está eu também de quarentena, obedecendo rigorosamente o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, fiquem dentro das vossas casas. Sabe que lá atrás, no tempo de Moisés, quando Deus estava enviando aquelas pragas para o Egito, ele diz para o teu povo, através da vida de Moisés, essa noite passará o espírito da morte. Diga ao meu povo para que fiquem dentro de suas casas, e deu algumas outras instruções a mais. Deus, naquela época, através da vida de Moisés, deu essas instruções. Hoje, Deus, através da vida dos profissionais da área da saúde, nos dá uma ordem. Fiquem dentro das suas casas até acalmar essa situação. Então, vamos obedecer, tá? É pro bem, é pro nosso próprio bem, é pro bem do nosso próximo, é pro bem comum e a harmonia de todos. E você sabe que isso me lembrou da passagem que fica em Marcos capítulo 4, versículo de 35 a 41, que é quando Jesus acalma a tempestade. Que diz assim, que naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles se despediram da multidão e foram. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa dormindo. E os discípulos então disseram-lhe, mestre, não se importa que morremos? E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse, acalma-te, emudeça. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse, Jesus disse aos seus discípulos, por que estáis com medo? Como é que não tendes fé?
E eles, possuídos de temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Jesus, ele sempre disse para nós que aqui nesse mundo nós teríamos aflições, nós passaríamos por obstáculos, por tempestades da vida, né? Mas ele sempre nos deu esperança. Ele sempre tem um mas, né? Então, assim, aqui os discípulos estavam simplesmente com Jesus dentro do barco. E quando nós temos Jesus também dentro das nossas vidas, nós não precisamos temer nada, porque ele mesmo fala: acalma-te, eu estou com você. Você está passando por isso, porém eu estou com você. Olha só, Daniel na cova dos leões, ele não impediu que ele ficasse na cova dos leões, mas ele estava dentro da cova com Daniel. O Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa na fornalha ardente. Ele não impediu que eles passassem pela fornalha, porém ele estava junto com eles. E tantos outros casos que nós vemos pela Bíblia, que Jesus não deixa que os seus filhos passem sozinhos. Ele está junto conosco se nós estivermos junto com ele. E o grande é fenomenal quando ele diz, ele sempre nos conforta e nos promete, né, algo. Da mesma maneira que quando ele estava prestes a subir aos céus, a morrer, ele estava confortando e prometendo aos seus discípulos assim, ó: eu vou, mas eu deixo-vos a paz. Não dou a paz que o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, quando nós temos a paz que vem dos céus, nós ficamos mais plenos. Sabe que eu estava no salão e as meninas estavam todas alvoroçadas. Ai, como vai ser esse coronavírus? Daí elas olharam para mim e falaram assim: você, pelo jeito, você está tranquila, né? Mas você sabe o que é isso? É a paz que excede todo entendimento, que fala em Filipenses 4:6, assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Ou seja, tudo que nós temos aflições, vamos colocar diante de Deus em oração e súplica, porque Ele derramará a paz que excede todo entendimento sobre as nossas vidas. Deus abençoe, e isso é só mais uma tempestade que vamos passar, dentre tantas, mas o Senhor está conosco em todas elas. Tchau. Meus amores, olha que bacana. Na Delegacia da Mulher tudo segue normal, atendimento normal. Por quê? Porque a tendência nesse momento é que haja mais casos de violência contra a mulher. A repórter Ana Contato traz mais informações pra gente, olha. A preocupação em relação à violência contra a mulher tem se somado a outro medo nos últimos dias. A aglomeração de pessoas nas delegacias pode contribuir com a proliferação do novo coronavírus. Por isso, mudanças foram adotadas na Delegacia da Mulher. O atendimento da Delegacia da Mulher, ele segue normalizado, já que a violência contra a mulher foi considerada uma das prioridades, tanto pelo governo do estado quanto pela própria Polícia Civil. Então, nosso atendimento ele segue normalizado. Porém, a gente solicita às vítimas e orienta que antes de comparecerem até aqui a unidade, telefonem, entrem em contato através do telefone do WhatsApp, que é o 3322-1633, solicitando informações e orientações se realmente é aqui que deve ser feito o registro ou se em outra unidade. Porque nós temos casos, muitas vezes, que a vítima vem até aqui a unidade para, por exemplo, postular a guarda dos filhos. E não é aqui o local adequado. Então, com essa orientação, a gente evita que ela fique circulando pela via pública. A equipe de escrivãos e investigadores aqui da Delegacia da Mulher continua trabalhando normalmente. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 6 da tarde. Casos graves que precisem de atendimento presencial à noite ou aos finais de semana devem ser encaminhados à Central de Flagrantes na Avenida Santos Dumont. Além dos casos rotineiros de violência, a delegada alerta para uma triste realidade. Com a convivência familiar forçada por causa da quarentena, o número de agressões às mulheres tende a aumentar.
Inclusive, nesse período de reclusão, já há estudos da ONU apontando que, infelizmente, os casos de violência contra a mulher tendem a aumentar, em razão de que as pessoas estarão em suas residências, há maiores períodos de estresse e tensão. E ela lembra que mesmo em tempos de reclusão, quem testemunhar um caso de violência deve denunciar. E é por isso que a gente até faz um apelo aos vizinhos e à população em geral que, se ouvirem algo diferente num apartamento, na residência ao lado, gritos, choros, entre em contato com as autoridades através do 153 na Guarda Municipal, 190 a Polícia Militar, ou procure a Delegacia da Mulher ou plantão policial para registrar esses casos, que a gente já está enfrentando esse problema dessa pandemia do coronavírus e a gente não pode deixar que isso desencadeie ainda problemas ainda maiores. Lembrando vocês que o telefone da Delegacia da Mulher é 3322-1633, tá bom? Meus amores, o programa vai ficando por aqui, o Ver Mais especial de quarentena, mas na segunda-feira a gente volta, se cuida, tá? Não sai de casa, não é porque você ficou a semana inteira em casa, aí chega sabadão, você fala, hoje é sábado, hoje eu posso sair. Não, não pode sair. Os restaurantes todos estão funcionando, todos não, a maioria, né? Estão funcionando através do iFood, através de outros aplicativos de entrega. Então, peça comida em casa, não saia, tá? Se cuidem, meus amores. A gente se encontra na segunda-feira, tá? Um beijo no coração, fica com Deus, bom final de semana e até segunda. Tchau!